Dialogando está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar com dois pais muito especiais. Ontem foi Dia dos Pais, e aí, como foi a comemoração aí na sua casa? No meu sofá eu recebo o pai Neto Franco e também o Valdemir Silva, dois ícones muito badalados aqui na nossa cidade e pais, tá? Valdemir, muito obrigado por me dar a satisfação e o prazer de conversar com você aqui no meu sofá. Prazer todo nosso, Cidilane, dialogar com você. Neto, consegui te trazer aqui para o meu sofá para falar de uma das coisas que eu mais sou fã. A sua condição de pai. Você é um cara fantástico. Apesar do nervosismo, mas eu vim mais uma vez. E falar desse assunto me enobrece muito. Que legal. Valdemir, você foi pai com quantos anos? 28, mais ou menos. Com 28 anos. Hoje você tem quantos filhos? São 4, 3 homens e uma mulher. Que legal, né? Um pai com 4 filhos. Neto, você foi pai muito cedo? Foi muito cedo. Eu tinha 19. 19 para 20. Quando ele nasceu, passou pouco tempo, 20 anos. Agora, uma coisa, né? A gente tem no nosso sofá dois pais com idades totalmente diferentes, né? Valdemir, quando você foi pai, o que você imaginava da sua vida? Você já era casado, já tem uma casa? Eu não era casado, quer dizer, casei com pouco tempo aí, com 1 ano e pouco de casado, a minha esposa engravidou, meu primeiro filho, só que eu já tinha conseguido. Na semana que eu casei, eu comprei uma casa com que legal! Geralmente eu fui já praticamente com 80% já garantido. Já garantido, pelo menos a casa já estava garantida, né? Isso aconteceu com você também, Neto? Não. A gente também, quando veio o bebê, aí a gente teve que montar tudo também. Você não era casado, então, nessa época? Não, a gente namorava só. Você casou porque veio o bebê? Isso mesmo. Quando a gente tinha acho que 1 ano de relacionamento. Aí imagino. Veio Pedro Henrique e aí a gente resolveu casar. Todos os dois querendo sair de casa, também teve isso. Os dois querendo sair, a independência. Então veio numa boa hora, né? Também. Crescimento para ambas as partes. Interessante. Isso também aconteceu com você? Você acha que depois que você foi pai... Primeiro, veio numa boa hora, Valdemir? Com certeza. Inclusive, foi até frustrante o primeiro ano, assim, os primeiros meses pós o casamento, que aquela ânsia querendo engravidar e ver aquele alarme falso e aquela frustração. Mas aí depois, com o primeiro filho, é uma coisa fantástica. E tem também uma cobrança da família, né? Quando você casa, fica aquela cobrança. E aí? Vai me dar um neto quando? E aí? Vai vir um bebê quando? E que existem os dois lados da moeda, porque também tem aquele lado, não engravida agora não, vocês estão começando a vida, deixa... Aproveitem o casamento, né? Só que é o seguinte, eu tenho uma opinião no sentido, em relação à mulher, que eu acho, a minha opinião, que ela deve engravidar logo, porque fica mais o organismo fica mais saudável, a gravidez é mais saudável, de menos risco. Quando a mulher deixa passar o tempo para engravidar, aí começa a aparecer as complicações. E a gente, verdade. Aí também tem a questão da vontade dos dois, né? E a gente queria logo e graças a Deus deu certo. Né? Neto, o que mudou na sua vida depois que você foi pai? Tudo. É aquele amor incondicional por uma pessoa que a gente nem conhece ainda, né? Tudo vai do crescimento, a gente vai se descobrindo, a gente vai percebendo que tudo muda. A gente tem que pensar primeiro neles para depois pensar na gente. Isso é o fundamental. E o mais engraçado, quando a gente percebe, por exemplo, a condição de homem, né? Porque o homem, por si só, ele já é tido como um ser machista, totalmente independente, né? Um tanto descuidado, por exemplo, com o bem-estar do outro, mesmo que o homem seja o provedor na sua casa, aquele cara que coloca dinheiro na casa, que é quem traz a manutenção de tudo, mas às vezes a gente não tem essa figura paterna assim de cuidador. Você era o cara que trocava fraldas, Valdemir? Dilane, para ser sincero, trocar fralda, não me lembro assim de trocar, porque é o seguinte, muitas das tarefas de casa foram divididas porque a minha esposa não é daqui. E quando nós casamos, a minha mãe morava comigo, ela foi morar em São Paulo, que a minha esposa é de lá de São Paulo,
E nós ficamos aqui, só nós dois, você não tinha ninguém para auxiliar. Então, aí você sabe, uma gravidez, a gente trabalhando, ela trabalhava também. E ficou aquela coisa corrida, né? Então, certas horas a gente tinha que dividir as tarefas. A questão de cuidar do bebê, eu confesso que em poucas vezes eu fiz, mas sempre estava ali auxiliando em alguma coisa. Porque também não tinha para onde correr, não tinha que fazer mesmo. Com você, Neto, como isso aconteceu? Ao contrário, eu fiz tudo, fazia tudo. Trocava fralda, dava banho, mamadeira, botar para dormir. Quando acordava, banho de sol de manhã, quem descia era eu, a gente morava em apartamento e tinha que descer. E ela de resguardo não podia, tinha como. né? Quem descia era eu com ele, fazia tudo. Até hoje, a gente dá um drible e faz tudo. Olha, todo mundo fala, por exemplo, que quando o homem vai ser pai, a primeira coisa, né, que ele sempre deseja é, eu quero ter um menino, né? Tem a história de perpetuar a espécie, né? Tem a história de ser um menino para levar para o futebol, para torcer pelo mesmo time, para usar azul, para usar o short que eu usei quando eu jogava bola lá no terreiro de casa, para compartilhar a bola que o meu pai me deu. Porque o homem por si só, ele é assim, né? Quando vocês, eu vou dizer engravidaram, porque o homem também engravida, né? Quando a mulher engravida, vocês queriam um homem ou uma mulher? Você, Neto, queria um menino ou uma menina? Para mim, tanto fazia. Eu queria ser pai. Eu queria um filho. Para mim, tanto fazia. E justamente isso. Que hoje tem aquela questão de usar roupa igual. Né? Não, eu queria que usasse roupa igual. Queria brincar, jogar futebol, jogar videogame. Essas coisas que só divide com um menino. É verdade. E você queria E você, Valdemir? Não, eu confesso, o meu primeiro filho eu queria que fosse um homem menino. E deu certo. Inclusive, porque é o seguinte, eu queria que fosse assim. O primeiro um menino, o segundo uma menina, o terceiro... Que eu queria... E deu certo. Até o primeiro foi homem, aí teve a menina a segunda, a menina, o terceiro um menino, aí o quarto eu imaginava que fosse uma menina, mas aí veio outro menino. Um menino. Aí, por isso que são 3 meninos e uma menina, e aí uma né? menina. Aí fechamos a fábrica. Interessante isso. Valdemir, quando nasceu assim o seu filho, um menino, o que é que passa pela cabeça de um homem, hein? Dilane, é uma coisa que é muito difícil de explicar, porque é uma emoção muito forte. Você ser pai é uma coisa maravilhosa, né? E primeiro porque tem toda aquela expectativa, né? Você fica pensando como é que vai ser, se vai nascer normal, se vai ter algum problema. Então, é um leque de coisas, muita né? coisa junta. E quando a criança nasce, que você vê que está tudo legal, está tudo bonitinho ali, a criança está normal, aí fica um êxtase, é uma coisa maravilhosa. Não tem como decifrar a emoção de ser pai, de ter uma criança. E o que eu acho mais interessante quando a gente pensava em falar, ontem Dia dos Pais, né? E a gente pensava em falar na condição de pai, porque o Dia das Mães é muito mais badalado do que o Dia dos Pais, né? E assim, o meu pai, a figura paterna que eu tenho, é assim, o meu pai é aquele cara, o herói da minha casa, né? Eu fui criada muito com meu avô, então eu até costumo dizer que se me descascar, eu sou metade dele, nas coisas que ele sempre gostou de fazer. E é isso uma pergunta que eu faço para vocês. Essa influência que a gente tem na vida do outro, né? Quando é filho, né? Isso é muito bom, saber que você está passando para alguém tudo que você gosta, tudo que você acha de valor. Isso é muito importante, né? Na verdade, a gente tem que justamente pensar nisso. Passar o que é o bom para ele aprender, o saber lidar com as pessoas, o saber conversar, a troca. A gente se identifica muito com relação a tudo. E isso é que é bom. A abertura que a gente tem de conversar um com o outro, dele me dizer as coisas, de eu conversar com ele, isso é muito bom. Hoje o seu filho tem quantos anos, 11 Neto? anos. 11 anos. Um rapazinho praticamente, Praticamente, né? já. Valdemir ter 4 filhos, né? É passar por essa experiência 4 vezes. Todas são iguais? Não. Cada uma é uma emoção diferente, porque são períodos, são fases da vida da gente diferentes. Diferentes, né? Entendeu? E tem aquele detalhe, tudo pesa, né? Tem a questão financeira, tem a questão emocional. Então, cada período, cada gestação, cada filho que vai nascendo tem uma história diferente. Interessante. E uma emoção diferente, obviamente. Né? É verdade. Olha, uma coisa interessante. Na sua casa, não sei se acontece isso.
A menina é mais ligada a você do que os meninos, por exemplo? Tem uma ligação diferente o fato de ser mulher? Não, eu não tenho essa diferença, não, porque isso depende de momentos, né? Depende de momentos. Tem momentos, tem horas que a menina está mais ligada a você e o menino está mais ligado à mãe. Isso é uma questão muito relativa, vai depender do cotidiano, daquilo que acontece na vida da gente, na vida do casal. Eu imagino. E olha, quando você fala em casal, né? Neto, é mais difícil quando a gente se separa. Você está separado há algum tempo, né? Isso. Mas a ligação que você tem com seu filho é muito forte. Quando chega a separação, ambas as partes sofrem, e principalmente ele, por ter que se dividir, por ter duas casas, pelo desgaste que é a separação em si. Mas eu acho que a gente ficou mais ligado após a separação. Porque ele passa a semana com a mãe, final de semana comigo. Então fica mais a parte da diversão comigo. Não fugindo da parte das responsabilidades. Porque também existe uma cobrança, né? Tem que ter. Assim, a presença masculina, nesse caso, também conta. Tem que contar mais a questão da cobrança, a questão de estudo, a questão de respeitar a mãe e me respeitar e respeitar os outros parentes. Os valores continuam os mesmos, né? Com certeza. Além do mais, porque tem, por exemplo, não existe mulher, não é parente. O filho é parente, não tem como você cortar esse vínculo, né? Esse laço, né? E sofre, como o Neto está falando, quando há uma separação, a carga vem todinha para o filho. Isso aí não tenha dúvida. Eu imagino. Olha, papo bom, gostoso e, claro, especial, né? Ontem, Dia dos Pais, e a gente conversando aqui no nosso Dialogando. Eu vou fazer um breve intervalo. Antes, vou mandar um beijo enorme para toda a turma da Casa Mob aqui em Patos. Nosso cenário maravilhoso, um cheiro grande para eles, tá? Obrigado. Vou para um breve intervalo, mas o nosso papo continua daqui a pouco. Fique ligado. Volte já. De volta com o nosso papo aqui no Dialogando. Ontem foi Dia dos Pais e no meu sofá eu recebo o Neto Franco e o Valdemir Silva para me contar dessa experiência gostosa de ser pai. É uma experiência gostosa de fato, Neto? Muito prazeroso ser pai, muito. Para você também. Valdemir veio 4 vezes, né, essa experiência? Vezes. Porque, na verdade, faz parte do sonho e da cultura de qualquer homem, né? De ser pai, né? Então, quando você... Eu acho que aquela é uma coisa que vem já enraizada da cultura nossa. Você nasce, aí vai estudar, vai trabalhar, sempre pensando em arrumar uma namorada, casar, formar uma família. Eu acho que isso é um conceito, acho que é uma estrada bem natural, de pessoas naturais, é claro, né? Bom, aí quando você casa, que é tanto que existe, por exemplo, dependendo, é claro, do casal, que não quer, aquilo que nós falamos aqui no bloco anterior, não quer ter filhos logo no começo, mas quando você casa e quer ter, e é tanto que quando não acontece, há uma frustração do casal. É verdade. Mas aí quando a gravidez, ela vem e sustenta, como diz assim na linguagem nossa, é uma felicidade, né? E aquela expectativa, ela é enorme, né? Hoje, por exemplo, a maioria das pessoas vão por esse viés, né? Crescem, estudam, trabalham, mas muitas não querem ter filhos, né? Nós temos um índice enorme, tanto de homens e muito mais hoje de mulheres também, que era o natural da vida, as mulheres quererem ser mãe, né? E hoje tem muitos homens que não querem mais ser pai. Neto, já passou pela sua mente algum dia dizer, não, eu não devia ter sido pai? Não, assim, realmente isso a gente pensa, que é estudar, crescer, uma condição financeira, para justamente trazer para a vida da gente aquele ser, não ser desprotegido, ter alguma... A gente quer dar tudo melhor para ele, tudo melhor. Então, eu sempre pensei em ser pai, sempre. Hoje é mais difícil, Valdemir, de educar os filhos nessa época em que nós estamos? Não tenha dúvida, porque as coisas sempre aconteceram, não existe nada de novo. Acho que a intensidade dessas coisas, o que acontece, né? Porque hoje a velocidade das informações chegam para a gente com uma rapidez enorme, né?
tudo que acontece de bom e de ruim na humanidade sempre foi a mesma coisa. Sempre teve o bom, sempre teve o ruim. O que nós temos hoje, é uma opinião minha, como eu milito na imprensa e sei do que se trata, nós temos um inimigo muito grande hoje, que é a mídia. Nós temos um inimigo muito grande hoje, a TV. Porque há um sistema que está desvalorizando a célula maior, que é a família. Entendeu? Posso até ser um pouco piegas, mas não é. Isso é verdade nua e crua. E nós temos um sistema que, a todo custo, pelo consumismo desvairado de muitas coisas, né? Então eles forçam a barra e isso vem o quê? Através da mídia, ao modismo, as pessoas, o que sempre eu chamo de Maria vai com as outras, né? De que seguem esse modismo e isso causa um prejuízo muito grande. Nós temos coisas hoje que, por exemplo, que desfavorecem a criação ou a educação dos pais, que é um conjunto de leis que, por exemplo, eu não sou a favor de que você bata num filho, mas você orientar e exemplar um filho seu é necessário. Mas hoje a gente não pode nem fazer, não pode nem olhar com a cara feia, porque aí você corre o risco de ser processado. Então isso deixa o seu filho vulnerável, deixa ele à toa, para que o sistema invada. E aí o que acontece? Você não pode educar o seu filho, o sistema que é totalmente modista e oportunista vem... É quem educa, né? Educa e aí você fica complicado. E eu fico preocupada, Valdemir, pergunto isso porque muitos dos valores que, por exemplo, nós que moramos em Patos, na Paraíba, sempre estivemos acostumados a ver, como, por exemplo, ver um filho pedindo a benção ao pai. Pai, eu posso sair, né? Pai, eu posso voltar que horas, né? Essa questão dos valores que nós sempre estivemos acostumados, na minha casa sempre foi assim, hoje eu percebo que é muito mais difícil lidar isso com meu filho que tem 9 anos de idade. Eu acredito que com você também, Neto. Da mesma forma. Depois dessas redes sociais, os smartphones, celulares, notebook, isso mudou. A gente que tem que se dirigir a eles estão lá naquele mundinho deles, isolados, né? E conversa virtualmente, só que a gente tem que estar em cima. E eu cobro muito dele, me dá um abraço, me dá um beijo, chega, fala com sua avó, fala com sua mãe, fala com a tia, mas é completamente diferente de como a gente foi criado. Eu imagino. É muito complicado mesmo. E olha, falando dessa história do universo de pai, né? O pai sempre é tido, por exemplo, como uma pessoa que tem menos amor do que a mãe, né? Prega-se essa história. Porque a mãe tem um amor materno, não sei o quê, não sei o quê. E eu percebo, por exemplo, vou dar o exemplo primeiro de Neto, né? Você é muito carinhoso, muito amoroso e muito presente, Neto. Isso. Eu justamente pela parte da separação, a gente viu que tinha a gente vê que tem que dar mais atenção. Tem que chegar mais para ele, para justamente suprir a falta que tem diariamente do que uma família normal, que você acorda, já vê, vai deixar na escola, vai buscar, tem que suprir de alguma forma. Então, o pouco tempo que a gente tem junto, a gente tem que fazer valer, né? Tem que fazer valer, tem que de alguma forma, suprir aquela falta que tem. Valdemir, na sua casa, você consegue se dividir bem em 4? Não tem para onde correr, não. Tem que fazer, né? Inclusive, por exemplo, porque são casos diferentes aqui, o meu e o de Neto, né? Por exemplo, quando os meus filhos eram crianças, né? Eu ia deixar na escola, né? Numa bicicleta, né? E íamos logo porque, assim, eles nasceram, foram tudo... Foi uma escadinha. Uma escadinha, né? Então, eu trabalhava praticamente em vários horários na rádio, né? E de manhã eu colocava os 3, né? Teve um período que eram os 3 na bicicleta, né? Então, eu ia, deixava na escola, ia para a rádio, fazia o meu horário, depois ia na escola, pegavam eles, levava para a rádio, eles ficavam lá até que eu terminasse o meu horário. Que legal! Para voltar para casa. Isso foi durante um período. Então, uma convivência muito grande a gente teve com os filhos, com os meus filhos, muito tempo presente nesse cotidiano. Que legal, fico muito feliz. E olha, essa semana veio me visitar aqui nos estúdios da TV Sol o Moreira Filho. Ele é um cantor e compositor sertanejo lá de Itaporanga, que há muito tempo foi para Campina Grande e tem feito muito sucesso.
Você vai conferir agora, aqui na tela da TV Sol, um pouco dessa conversa inteiramente musical. O Dialogando está no ar e o nosso papo musical de hoje é com ele, o Moreira Filho, apaixonado pelo sertão, e ele vai nos contar um pouco de onde ele saiu e por onde ele tem andado. Você é de uma cidade bem próxima aqui, a Itaporanga, né? É verdade, sou de Itaporanga, lá no Vale do Pinhacó, né? Aqui próximo de Patos, né? É nosso sertão, Alto Sertão da Paraíba, Patos, Itaporanga, todo o Vale do Pinhacó, enfim. Faz quanto tempo que você saiu de lá, Moreira? Tá com mais ou menos uns 10, 12 anos já, tinha 18 anos, né? Eu tô com quase 30, enfim, tá com quase 12 anos. Que eu saí de lá para ir para Campina Grande, né? Tentar minha formação acadêmica, pelo qual eu sou formado, o curso de fisioterapia. E estar lá te ajudou na sua carreira musical? Bastante, que quando eu cheguei em Campina Grande, na primeira semana que eu piso em Campina Grande, já com a vontade de ser o artista, de querer aflorar aquela coisa na música, na arte, né? Conheci Marinês, a rainha do chachado. Legal! Então, para mim, foi tudo. Chegar na primeira semana e conhecer de cara a cantora Marinês, foi o pontapé inicial da minha carreira, recebi as bênçãos dela e estou até hoje. Maravilha! Você tem influências musicais na sua família também? Não, o doido lá de carro de que sou eu mesmo. Vem na cabeça de querer ser artista, de querer ser o compositor. Graças a Deus, Deus me abençoando esses 9 anos de carreira, várias músicas gravadas, 5 CDs no mercado e 1 em andamento e estou aí até hoje. Moreira, uma das questões mais interessantes, por exemplo, na música e na nossa cultura popular, né, no forró, é que hoje a juventude vai por um viés muito diferente. Você preferiu ficar com essa cultura popular e esse forró pé de serra? Sou sertanejo, né? Filho de sertanejo, aquela coisa que eu canto, aprendi no sertão, vivenciei tudo aquilo ali, né? Então, veio naturalmente de mim esse gosto pela música, pelo forró pé de serra e está até hoje. Não quis usar o modernismo, falar de cachaça, de uísque, de Red Bull, de ostentação, enfim, né? Eu nunca quis isso não para mim, nem para o forró que eu faço. Com respeito a quem escuta, olha, forró pé de serra. Nosso papo é musical, mas sem música não dá, né? Para começar bem aí essa sua sexta-feira, a gente vai de música. Qual vai ser a pedida da vez? Espumas ao vento? Simbora. A senhora delícia. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. E não é coisa de momento, raiva passageira, mania que daí passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. E sem saber direito a hora, nem o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Legal, né? Essa conversa aqui no nosso Dialogando. E hoje, ontem, Dia dos Pais, hoje a gente está conversando com pais maravilhosos. E aqui eu quero agradecer e muito os presentes que nos foram encaminhados pela Vila Brasil, que está em novo endereço em Patos. Nós vamos presentear os nossos pais, né? Olha, Neto, essa é a sua, tá? Muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso Dialogando. Valdemir, meu querido, esse é o seu presente. Quero desde já agradecer pela vinda de vocês aqui, dizer que vocês são pais de verdade. Maravilhoso. Neto, como você se sente sendo pai? Realizado. A palavra é realização. Nada, não posso
falar outra palavra, a não ser realização. Ser pai 4 vezes, qual é o sentimento que passa aí dentro, Valdemir? É enorme, né? Inclusive dizem o seguinte, você tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ser pai, né? Eu já fiz as 3 coisas, né? Que legal! Assim, o livro é só uns rascunhos, né? Não foi publicado, mas tem umas coisas escritas. Eu acredito que deve ter coisas maravilhosas lá, né? Não sei. Eu vou estar na primeira fila quando for lançado. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui, por compartilhar conosco um pouco das suas vivências, das histórias, né? E de como, de fato, é ser pai de maneiras tão diferentes. Eu agradeço a vida aqui ao nosso Dialogando. Bom, a gente vai encerrar essa conversa boa, gostosa, alto astral e papos bons, né? Toda semana aqui na tela da TV Sol. Eu vou embora, mas prometo voltar na próxima semana com um novo papo, uma nova conversa e com convidados especiais. Um cheiro dessa nega. Tchau!